Está começando mais um podcast aqui na Super ITV, da nova Super Telecom. E aqui hoje comigo, Toninho Coelho, Nicomedes Felício de Moura, mais conhecido como Nico, popularmente conhecido aí, todo mundo conhece o Nico, né, Nico? Apresenta o programa Balanço Geral já há 7 anos, né, na TV Leste. E aí, Nico, hoje, para quem não te conhece fora das câmeras, né, dos bastidores, conhecer um pouquinho da sua vida, saber, né, você é valadarense, nasceu aqui, nasceu no Carapina, viveu muitos anos. E aí, como você mesmo disse, desceu do morro e foi ser quem você é hoje, né, o seu caminho que você trilhou, as coisas que você estudou. Nós estamos aqui hoje para conhecer um pouquinho sobre você. Obrigado. Muito simpático, né, Toninho? Obrigado, Vanessa. Obrigado ao Toninho, né, que é uma referência. Tem cara de político. Tem cheiro de povo. Obrigado, viu, Vanessa, pela oportunidade que você tem de contar um pouco, né, da nossa trajetória e muito mais por estar junto ao Toninho Coelho, né, que é uma referência pra gente aqui em Governador Valadares e região, viu, Toninho? Muito obrigado. Nosso respeito por sua história, por tudo por tudo que você construiu até aqui, né? E ver você sempre assim com saúde, bem. Você é um dos pioneiros, né? Dos baluartes da nossa cidade. E é legal ter você contribuindo e eu poder bater essa bola com vocês aqui. Vanilza também, parabéns pela jornada. Tenho acompanhado outras veiculações desse podcast e vocês têm arrebentado aí. Bom, falar da gente mesmo é complicado, porque a Bíblia fala que a gente não deve falar da gente mesmo. Mas para efeito de contar currículo, eu acho que vale a pena a gente trocar essa ideia. Como você comentou, a gente conversava antes. Eu postei um texto no LinkedIn, que é uma rede social mais para efeito acadêmico, e lá eu conto em um texto muito breve, de 5 ou 6 parágrafos, a minha trajetória como menino do morro que desce para engraxar sapatos e o menino que do brilho dos sapatos para o brilho das telas. É um pouco de um jogo de palavras em razão da atuação da gente como fenômeno de mídia, que eu já estou desde 2016. Mas antes disso tem toda uma família por trás. Meu pai é nascido em São José do Acácio, já não tenho ele mais, perdi em 94. E minha mãe é nascida em Santo Antônio do Porto. Eles se conheceram aqui em Governador Valadares, provavelmente nesse coreto, né, Toninho, que tinha por aí. Foram morar na Pedreira. A Pedreira é um lado do Carapina que faz frente para a cidade, né? É o lado que avista a Ibituruna. A Pedreira, para ser mais preciso, você segue Arthur Bernardes, atravessa a linha férrea pelo viaduto, sai de frente nessa rua que é a Pedreira. E ali minha mãe fabricava doce, meu pai saía para vender o doce, né? E foi nessa luta. Minha mãe conta que, por vezes, ele ficava sentado na bicicleta de 7 da manhã até 9 da noite e não descia da bicicleta. Vocês são quantos filhos? Nós somos 8, um morreu, que eu conheci, somos 7. Eu sou o 6º desses, né? Ô, Nico, aí o tempo passou, você se formou primeiro, você fez teologia primeiro? Sim, eu tenho uma formação híbrida em teologia e filosofia na Universidade Metodista de São Paulo, né? Formei, servi como clérigo na Igreja Metodista de 1994 até 2002. E depois você se formou em Direito? Em Direito, aqui pela Fadivale. E depois jornalismo. Aí o jornalismo já foi mais recente, o jornalismo foi muito mais porque, enquanto eu fazia a faculdade de Direito, eu recebi um convite em 2005 para atuar como comentarista esportivo na Rádio Por um Mundo Melhor, a extinta 850, né? A AM 850, hoje é 93,5. E aí comecei a comentar futebol aí pelos gramados de Minas Gerais, cobrindo o Esporte Clube Democrata. E como eu ingressei na mídia, e aí eu já tinha assim, esse plano de estudar alguma coisa na área da comunicação, para aprendizado técnico, sobretudo, né? Mas também para habilitação, né? Para ter o lugar de fala, com o diploma, fica um pouco diferente, né? E até para... Mas já tinha vocação de berço, né? Porque a comunicação, ela acaba Nico, nós estamos berço, numa época né? de eleição, não é isso? Está todo mundo falando já nas eleições. E os comunicadores sempre foram pessoas que sempre tinham muita projeção na mídia. Sim. Né? Temos aí o Beto... Beto Teixeira? Beto Teixeira. Você trabalhou com ele tem também. O Casca Grossa, tem... Né? Casca Grossa foi um fenômeno de voto, né?
Fenômeno de popularidade. E aí, você vai aproveitar e entrar também na política? Essa pergunta é boa, Toninho, porque sempre que chega alguma disputa, ou um pleito municipal, ou pleito nacional mesmo, para senador, deputado federal, deputado estadual, governador, essas coisas, sempre que tem as eleições, eu sou sempre sondado, conversado, falado. Eu trabalho nos bastidores da política desde 2002. Já atuei como assessor parlamentar na Câmara Municipal, já fui gerente de patrimônio histórico e cultural, já atuei na diretoria de cultura da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, já fui chefe de gabinete na prefeitura. Então você tá com... sempre envolvido com política. Sempre envolvido. Eu fiz uma especialização em processo legislativo pelo Senado Federal. Então, eu sempre gostei dessa parte de escrita, né, atrelada ao direito. Então, eu estava sempre ali nesses bastidores da política e no dia a dia com a comunidade, atendendo, tratando. Então, a gente, de certo modo, por ser da periferia, entende um pouco a linguagem, essa necessidade que as pessoas procuram a política em primeiro plano de forma emergencial, né, o tal do assistencialismo, mas também num plano geral, né, a gente sempre pensa políticas públicas. Então, por estar nesse meandro, vez ou outra tem sempre alguém conjecturando, e você cita a questão da mídia. Eu estou no Balan Geral há 7 anos, o Balan Geral entra em 165 cidades com um raio de quase de 3 milhões de audiência, de pessoas de audiência, né? Então, assim, você fica popular, conhecido, o rosto, a voz e o nome passa a ser emblemático, e nessas sondagens políticas, vez ou outra, o nome da gente vai figurar, né? Outros comunicadores, você citou o governador Valadares, J. Brás, outros comunicadores já tiveram essa ascensão, mas em nível de Brasil também, né? Porque o governador do Amazonas era apresentador do Balan Geral. O Datena, né? O Datena está aí sempre sondado. O Mauro Tramonte é o deputado mais votado da história de Minas Gerais, é apresentador do Balan Geral Minas em BH. O Amaro Neto é o deputado federal mais votado da história do Espírito Santo, é apresentador do Balan Geral do Espírito Santo. O Linhares é o deputado mais votado do Espírito Santo da história, é apresentador do Balan Geral. Então, vez ou outra, o fato de ter essa volúpia, estar na casa da pessoa todos os dias... É muito conhecido. É muito conhecimento, ter essa simpatia. Mas então, você está rodando, eu queria saber se você vai ser candidato. Mas aí depende da conjuntura, né, Toninho? Porque eu da outra vez... Você já é filiado a algum partido? Sou, sempre fui filiado. Na eleição passada... eu fui sondado até no período de pré-candidatura, mas eu fiz uma opção juntamente com o Grupo Leste. Eu sempre tomei muito conselho com a direção a respeito disso. Achei por bem investir na minha carreira, finalizei jornalismo, fiz pós-graduação, tenho firmado a audiência do Balan Geral, porque o Balan Geral passou um choque muito grande, né, Toninho? Pelas circunstâncias históricas recentes que aconteceu na cidade. O Balan Geral foi completamente afetado e essa flechada que o Balan Geral e a TV Leste tomou, ela passa muito também por ter alguém que era um ícone da comunicação e um ícone da política, que daqui a pouco estava no centro de investigação criminal da Polícia Federal. Perde a credibilidade, de certa forma. Né? Então, sempre a direção vai ter esse receio, esse cuidado. E eu, enquanto comunicador, eu preciso ter o cuidado também com a minha imagem. Claro. Eu penso a política, Toninho, de forma muito ampla. Eu não posso dizer assim, nunca vou ser candidato, ou vou ser candidato. Eu penso que se um dia o meu nome tiver acordo da comunidade de Governador Valadares... Deixa eu te perguntar uma coisa, Adilco. Você tem todo perfil de político, não é verdade? Mas deixa eu te perguntar. Que tipo de bandeira, que tipo de projeto que você defenderia se você fosse candidato e ganhasse a eleição de vereador? Eu acho que a primeira bandeira que eu acho que as câmaras precisam defender os poderes, Tony, eles estão em choque no nosso país. As instituições entraram em choque, em colapso. Nós estamos num país polarizado não só do ponto de vista político, polarizado em todos os aspectos. Mas o nosso assunto aqui que você chamou foi a política. Então, essa polarização ela tem gerado danos catastróficos. As instituições estão tendo muitos embates. Então, acho que a primeira bandeira que precisa ser levantada é a harmonia dos poderes, mas, sobretudo, falar da autonomia da Câmara enquanto uma entidade para legislar e para fiscalizar. Porque as pessoas olham para o vereador, olham muito para o emergencial, para aquele que vai me dar um patrocínio para assinar
a camisa de futebol do meu time, que vai me dar uma bola de futsal para eu poder brincar na minha comunidade, ou aquele que vai me dar uma cesta básica. Você, então, acha que a Câmara, de certa maneira, não está fazendo o seu papel de fiscalizador? Eu nem acho, eu tenho certeza, né? Não é nem papel de fiscalizador. Eu acho que a Câmara, ela precisa ter o contraponto. Tá certo. Lá é o parlamento, é o lugar de fala, é o lugar de divergências e acordos para o bem comum. Então precisa ser um contraponto. Qualquer prefeito, chefe de executivo, que tenha um mínimo de inteligência, por mais que a gente imagine que é uma Câmara em totalidade, que vai te dar governabilidade, eu penso exatamente o contrário. O contraponto ele é fundamental. Então você vê hoje, por exemplo, na Câmara de Valadares, nós temos 2 vereadores de oposição e 18 do governo. Você fala 2 vereadores de oposição porque você está pensando na flâmula, que são 2 vereadores do PT. Do PT. Mas a oposição, ela não tem a ver com partido. Porque o ponto A é PSDB e o outro é o PT, que ficou polarizado muito aqui em Governador Valadares, não significa que está fazendo oposição. Eu posso não ser adepto à sua política, mas isso não significa que eu estou fazendo oposição. Oposição é uma atuação inteligente na Câmara Municipal, independente, lutando pela comunidade, aplaudindo na hora que o prefeito acertar, porque tem bons feitos. Assinar nos projetos em que há o benefício para a comunidade e pontuar, naturalmente, por excelência, por ser oposição, aonde estão as falhas. Agora, por vezes eu encontro com pessoas em Governador Valadares que têm orgulho de dizer eu sou vereador há tantos mandatos. Como se isso fosse uma coisa... Vantagem, né? Uma grande vantagem. Eu lamento profundamente. Porque quando eu digo, eu tenho 4 mandatos de vereador, 5 mandatos de vereador, 6, 7, 8, que seja, eu fico pensando, será que você fez um recorte da história da sua cidade nesses 5 anos de mandato que você tem, representam 2 décadas? Para onde que a cidade foi administrativamente, politicamente, financeiramente nessas 2 décadas? Qual é a sua contribuição como legislador? Porque eu não tenho que bater no peito e ficar feliz em dizer que eu ganhei a eleição assim, assim, assado, que eu tô lá há tantos anos, porque para mim, vereador não é profissão. É claro. Tanto que não tem salário, é subsídio. É algo para subsidiar o mandato. Não é carreira, né? Não é carreira. Tem gente que faz isso de carreira. E quanto mais no interior a gente chega, mais carreiristas as pessoas se tornam. E por vezes, Toninho, Vanilza, por vezes, não porque elas querem ser carreiristas, porque às vezes a própria população não entende qual é a função de um vereador, por vezes aqui em Valadares a pessoa fala assim, esse vereador é do Carapina. Não. Ele é natural, foi criado ali. Mas uma vez eleito, ele é vereador da cidade, que tem uma sede gigante e distritos. Porque se você pegar... Nós temos aí um vereador que foi eleito com maioria de votos pelo distrito. Está aqui, está na atual legislatura. É candidato à reeleição. Agora, ele atende todos os distritos ou ele atende só o distrito onde ele mora? Então, se ele tem a bandeira de vereador dos distritos... Ele tem que abraçar todos os distritos, mas não. É vereador dos distritos e da cidade, da sede. Então, a compreensão equivocada da população empurra o vereador para o assistencialismo. E aí, Tony, eu tenho que falar uma coisa muito séria, que o governador Valadares precisa pensar nisso. A democracia, ela permite que todos nós, maiores de idade, em dia com a justiça eleitoral, ficha limpa, em dia com a justiça militar, no caso dos homens, tá? No caso dos homens. No caso das mulheres, não precisa dessa questão, né? Do serviço, né? Não faça isso. Fazer o serviço militar. Não faça isso, que vai dar problema. Então, se a pessoa é ficha limpa, tem todos esses pré-requisitos, está afiliada, ok, ela está apta a disputar uma eleição. Mas você já notou que, aqui não estou falando só de Valadares, no legislativo do nosso país em geral, é carente de pessoas que tenham conhecimentos técnicos sobre a função que vão exercer. Muitos, por vezes, não dominam nem o regimento interno. A gente conversou aqui com quase todos os vereadores, né? Faltam uns 3. Eu percebi o seguinte, entendeu, Nico? Não tem um deles que tenha um contador, alguém especializado em finanças para poder analisar
a situação financeira do Até município. A questão de fiscalizar, Toninho. Fiscalizar, o Nico está falando aí, a gente falando de fiscalização. Até fiscalizar, eles têm dificuldade de... Porque por exemplo, você tem acesso, como cidadão comum, a uma gama de informações que é de interesse público. Salvo aquelas que estão em proteção pela Lei Geral de Proteção de Dados, ok, você tem acesso, qualquer cidadão pode. O vereador, por excelência, ele não só tem acesso como eu, sou um cidadão comum, mas ele pode pedir isso na tribuna, com um requerimento que é muito mais forte que um ofício. Ele pode obrigar a autoridade a comparecer na audiência pública para prestar esclarecimentos. Quer dizer, você tem uma cidade do porte de Governador Valadares, que não tem nenhum contador que você possa consultar para assuntos técnicos contábeis? Será que não tem um engenheiro que possa lhe dar um parecer? E aí, Tony, um parecer que não seja eivado de ponto de vista político, tá? Que seja um parecer técnico. Diz, eu não gosto desse prefeito, ou eu amo esse prefeito, mas no aspecto técnico, esse viaduto tem que ser feito assim, 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 para a pessoa ir lá e fazer uma discussão com conhecimento de causa. É o que nos falta. Mas falta preparo. Parlamento, Tony, vem da palavra parla italiano, significa falar. Você vai numa Câmara que tem 21 vereadores, quantos deles fazem discurso? Quantos deles falam, Nicomedes? Mas o discurso não conta muito. Eu sigo uma banda gospel chamada Fruto Sagrado, e eles têm um mote que diz assim, o que a gente faz fala muito mais do que só falar. E eu concordo. Mas o parlamento tem que falar, Toninho. O executivo executa, mas o parlamento fala. Tem que falar. Então, se eu chego numa condição que não sei falar... É verdade. E tem muitos que não sabem falar. Eu até fui eleito pela popularidade, que tá aí, gente. Isso aí é legal. A justiça eleitoral, daqui a pouco começam a correr os prazos. Até um prazo já está correndo essa semana de filiação. Começa a correr os prazos. Todo mundo que está habilitado, esteja habilitado, teve a candidatura deferida, uma vez eleito, após os cálculos, uma vez prestação de conta aprovada, diplomado, tomou posse, está legítimo no cargo. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que precisa melhorar a qualidade. Uma vez alguém disse para mim assim, quando você for candidato a alguma coisa em Valadares, somente se for vereador, não coloca no seu anjinho, no santinho lá, não coloca atrás lá assim, formado nisso, formado naquilo, porque isso é uma antipatia danada. Eu falei, rapaz, mas por que isso? Isso chama-se currículo de vida. Isso é para alguém que vai achar esse santinho, receber ele na casa, que nunca tenha conversado com a pessoa, dizer, olha, ele é engenheiro. Talvez a pessoa é engenheiro. Vai procurar lá no CREA, se tem registro. São as competências, né? As competências, as atribuições, mas a pessoa às vezes entende que isso é ofensivo. E aí, Toninha, você está falando de bandeira que a gente levantaria. Você vai nas comunidades, eu sou da comunidade, eu sou da periferia, Tony. Eu sou da periferia. Você vai nas comunidades, as comunidades são vulneráveis. Chega um período de eleição, a quantidade de candidato que frequenta aquela comunidade, sem nunca ter pisado antes lá. Nico, deixa eu te falar. A troco de esmolas, né? Há mais tempo, a Prefeitura de São Paulo fez um projeto muito interessante, que eu não sei se continua fazendo. Eles levantaram o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de todos os bairros da cidade. Né? Onde é que tem IDH alto, os baixos. E a Prefeitura priorizou os seus investimentos onde teria os IDH mais baixos. Chamados bolsões, né? De pobreza, né? Mas parece-me que isso não acontece realmente aqui em Valadares, entendeu? Porque, deixa eu citar, os melhores colégios públicos aqui estão na ilha. Devia estar, né? Agora, você imagina o que esse menino aqui passou, descendo do Carapina, com 9 anos de idade, com a caixa de engraxate nas costas, com a lata de tinta na mão, que é uma lata vazia de tinta, com a escova lá dentro, um sabão e um pano, uma flanela, batendo ali no Eduardo Carlos Pereira, subindo ela da 7 de setembro até na Israel, voltando na Graça Aranha, subindo na Francisco Salles, voltando na Oswaldo Cruz, fazendo isso, esse movimento de ir e vir, todo sábado, de 6 da manhã até 9 da noite.
Muitas vezes batia na porta, ninguém te dava a oportunidade de lavar um carro, nem engraxar um sapato, e eu saía de 6 até 9 da noite sem comer nada. Mas a polícia encostava a viatura, pivete, mão na parede. Tá? A gente que tá lá nos bolsões de pobreza, a minha realidade era outra. Eu sou nascido em 72. Então, eu vivenciei tudo isso aí. Então, Toninho, quando a gente imagina a gestão pública, ela precisa trabalhar o conceito geral de igualdade. Você precisa tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Mas você acha que isso acontece ainda, Nico? Deveria acontecer. Deveria acontecer. Aí alguém diria assim, mas esse moço entrevistado de vocês aí, ele é utópico. Não, não sou utópico. Deveria acontecer. Agora, Toninho, Valadares tem tudo para ser uma potência. Eu sempre olho Valadares do ponto de vista otimista. Eu nunca fui de levantar a bandeira por causa da cor. A cor dessa bandeira favorece as minhas ideologias e a cor dessa bandeira não favorece. A gente não está na hora disso mais. A gente precisa evoluir. Romper, né? Romper isso. Ô, Nico, a gente falando de política aqui, falando do que você já passou na vida, mas você também já fez muita ação social, né? Sempre esteve envolvido com isso. Porque eu contei aqui do meu pai que veio de São José do Acácio, e meu pai, ele vendendo doce, ele foi melhorando, montou um comércio no Morro do Carapina. Da Pedreira ele migrou para outra rua, Tarumirim, que faz uma curva no lugar chamado Cantinho do Céu, porque é onde tinha muito homicídio realmente, então a pessoa passava ali já é direto pro céu, né? Hoje, graças a Deus, não tem isso lá mais, assim, o nome tem, mas não esse jeito, né? Jeito da violência prevalecer no bairro. Meu pai montou a mercearia Moura lá, ali ele foi melhorando, ele estava onde tinha um campo de futebol lá, o governo do estado desapropriou para construir a escola estadual, onde hoje é a Escola Estadual Carlos Luz. E aí a indenização não foi compatível com o que foi combinado, não acessou juridicamente. Aí ele migrou para a Rua Ipiranga, que é em frente à escola, montou o comércio lá na nova edição, não conseguiu sobressair em razão de o capital de giro ter ido embora, acabou fechando o comércio. E ali a gente foi criado. Mas eu sempre vi as pessoas chegarem no comércio do meu pai sem o dinheiro, mas irem com a caixa de leite. Mas onde que começou a sua vida? Você é qual igreja? Evangélica, eu tô dizendo, né? Igreja Metodista. Eu estou falando porque eu vendo meu pai praticar essa coisa que é altruísta, que é cuidar do outro, como cristão, ele me doutrinou assim, ele me ensinou assim. O Nico, veio a minha cabeça, né? Hoje um dos problemas mais sérios de Valadares, de ordem social, é o morador de rua. Como é que você vê esse... O morador de rua... Como é que você... A lei pede para chamar, pelo menos ao jornalismo, ela pede que fala morador em situação de rua. De rua. Porque significa que ela não é definitiva, né? Uhum. Ele não morava na rua, ele está na rua. Ele está de passagem, subentende-se. Ô, Toninho, para discutir isso, a gente precisa colocar aqui na mesa. Eu tô disposto. Pode me convidar. Mas você precisa colocar um representante do Ministério Público, um representante da Polícia Civil, um representante da Polícia Militar, um representante de cada um das forças de segurança. Sabe por quê? Sobretudo o Ministério Público. Porque as ações... Existem dois extremos. As igrejas vão lá distribuir o Amitex, o cobertor, que é um trabalho importantíssimo, mas convenhamos que é um trabalho paliativo, né? Mas não pode tirar da rua. Você não pode tirar da rua por dois aspectos. Existe o direito de ir e vir, o direito de ir e vir e de estar, né? Então ele tem direito de estar por ali. Mas ele não pode... Aí você vai... Por isso que eu estou falando do Ministério Público. O que o Ministério Público pensa e o que ele determina para a Secretaria Municipal de Ação Social, de Assistência Social, para que não haja uma política pública municipal mais centrada nessa população. O que é a determinação do Ministério Público? Porque determinadas ações, se forem feitas no crivo da institucionalidade do município, vai esbarrar com o Ministério Público. Não mexe aí, não. É porque o prefeito é que é dono da cidade, né? Mas aí o Ministério Público, ele é o fiscal da lei, ele é o fiscal da cidadania,
Ele é curador da infância e juventude, é curador da saúde, é curador da moradia. É ele que fiscaliza. Por excelência, é ele. Então, ele deveria, em ação... E olha que eu tenho amigos do Ministério Público. Deixa eu te perguntar, então. O que o Ministério Público pensa em como resolver o problema? Eu gostaria de tê-los aqui para a gente falar exatamente isso. Porque eu posso falar enquanto alguém que gosta de trabalhar no nível social. É o que a gente já faz. Levar um cobertor. A sua igreja faz esse tipo de trabalho. Levar água mineral. É dar um abraço. É conversar. Mas também, Toninho, a gente faz tudo isso sem postar, tá? Porque fazer tudo isso para postar em rede social, não é cristão, para ficar fazendo stories, para poder angariar simpatia, aí também não é com a gente. Por isso que você talvez não tenha visto na minha rede social nenhum ato desse. Eu sou palestrante no Encontro de Casais do Colégio Presbiteriano 2 vezes por ano, em abril, em outubro, para 50 casais, cada um desses encontros, desde 2005, mas eu não coloco na minha rede social. Porque é um trabalho social. Trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário. Eu não preciso ganhar notoriedade com isso. E não significa, Toninho, se amanhã ou depois eu me tornar prefeito, governador Valadares, vereador, qualquer coisa que seja, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, não quer dizer que aquilo que eu praticava eu vou praticar. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso. Daqueles bonzinhos que aparecem na rede social para tentar vender uma coisa que não existe na prática. A minha opinião, como tratar a população de rua? Primeiramente com dignidade. Isso é claro. Mapeá-los. Ofertar curso profissionalizante. Aqueles que já têm, tentar localizar as famílias. É impossível, não quer voltar para casa. Ok, então nós vamos ter um abrigo diferenciado. Mas tem abrigo, Nicomedes, eles não querem ir. Ok, aqueles que não querem ir, aí você vai chamar a disciplina, o Ministério Público, todos os entes, dizer... Precisa da sua providência quanto a esse. Esses demais aceitaram, eles serão recuperados. Porque são cidadãos, Toninho, como eu e você. Nico, o nosso tempo é curto, passa bem rápido. Volta pouco tempo já. E é muito difícil a gente falar de uma pessoa como você, então, né, que faz essa comunicação para tantos lugares, as pessoas te assistem, né, e você tem uma certa credibilidade para passar a informação, tudo que acontece na cidade, na região. Então, é pouco tempo para contar a sua vida, tudo que você passou, como que você chegou, as ações que você pratica. Você foi, em 2017, condecorado... Eu recebi a Ordem Municipal do Brasão, que é a maior comenda ofertada a um cidadão valadarense, né? Tive essa honra. Pois é. Então, assim, as pessoas que estão te assistindo em casa não fazem ideia do quão grande você é, de quantas coisas aconteceram na sua vida, e ver você lá, às vezes, fazendo a dancinha, né, e comunicando. Dia de sexta tem a brincadeira. Vanilza, a gente entra na casa das pessoas de segunda a sexta, é uma relação aí de TV Leste em outubro, Papai do Céu dando vida e saúde, 10 de outubro completa 8 anos, se Papai do Céu permitir isso. 5 de junho, Papai do Céu dando vida e saúde, a gente completa 7 anos de balanço geral. É muito tempo, né? Tudo foi por Deus. Se você tivesse me perguntado, quando eu estava na faculdade de Direito um dia desse, há 10 anos, eu formei em 2009, se você tivesse me perguntado lá, Nicomedes, eu estava na rádio. Você tem um sonho de ser apresentador de TV? Ao contrário do que muita gente pensa, eu nunca idealizei isso como sonho, Tony. Não, as coisas na minha vida aconteceram. Como que aconteceu? Que você chegou a... Hoje você... Eu fiquei na comunicação 11 anos como comentarista esportivo, já estava na comunicação. Tinha feito alguns freelancers como comentarista na Univale TV, no programa Extra Campo, com o Caio Mourão, com o Laurinho, que está na Alterosa, em Belo Horizonte. São tanta gente. Na CIF, são tanta gente. Eu quero saber como é que ele chegou. E aí, o que acontece? Nessa comunicação, tinha acontecido uma vacância na TV Leste em razão de um episódio específico. Então, a TV Leste... Do apresentador sair. E aí muitos apresentadores, né, fizeram o piloto lá para o Balanço Geral, não foram aprovados. Quem foi aprovado foi o Ranieri Bento, que ficou à frente do Balanço Geral. Entretanto, a TV Leste estava com um projeto de abrir o Cidade Alerta, que era um programa da bandeira do Marcelo Rezende, que era um programa mais focado em crimes. Um programa que ele abriria 18 às 18h50. E como eu fiquei sabendo disso e alguém viu meu currículo na área
de formação de direito, eles imaginaram que essa contribuição minha pela formação no direito ia ser determinante para avaliar algumas coisas de elementos de crime, a forma de colocar isso no ar. Então, a turma da Record gostou disso, e aí eu fui... Você fez o piloto? Fiz o piloto, fui desafiado, na época o Aguiar Júnior, que era o diretor, e aí entrei pelo Cidade Alerta, fiquei no Cidade Alerta 6 meses no ar, e na última semana de Cidade Alerta, aí eu fui convidado pela direção da casa para encampar o Balanço Geral, porque o Ranieri Bento estava muito bem, mas estava saindo para outro projeto. Então, aí eu entrei no Balanço Geral com muita dificuldade, e lá fui... E tá até hoje. Então foi papai assim que cada dia um desafio novo, e Deus tem abençoado. A gente tá lá para crescer, sempre assistindo, Vanilson, as minhas apresentações, que é a parte mais dolorosa, que é a autocrítica, é a coisa mais cruel pro ser humano, é você olhar no espelho, você mesmo se criticar, olhar sua orelha tá grande, seu nariz ficou fora do ar, você não maquiou, seu olho tá com olheira, seu cabelo ficou grande. Que ninguém repara isso, só quem... Aí a gente fica com essa autocrítica, que você falou isso, a sua entonação, não usa essa palavra, o né, uai, a gente usa muito. O nervosismo, essas coisas e tal. Então, assim, você que faz... é só o tempo, né? Não adianta, fazendo é o essa tempo. autocrítica, fazendo essa análise, foi um processo longo, muita gente me ajudou, meus diretores de TV, eu tive 3 diretores na TV nesse período, cobrando muito, exigindo muito. A equipe é muito boa, Toninho. Uma retaguarda excelente, que me dá um suporte muito grande. Fazer ao vivo não é fácil. Não é fácil, são 2 horas. 2 horas. 2 horas. E a gente foi buscando aperfeiçoamento. O motivo de ter estudado jornalismo foi isso. Aumentar esse leque de conhecimento técnico. Hoje já estou buscando outra pós-graduação específica em apresentação de TV. Já tenho um mestrado encaminhado aí para frente. E vamos estudando e melhorando. O que Deus mandar pra gente, a gente vai para cima. Mais alguma coisa, Toninho? O nosso tempo tá em cima. Na verdade, nosso tempo já estourou. Eu não queria estourar o tempo. Muito alegre, entendeu, Nico? De te conhecer pessoalmente. Né? Já te vi várias vezes na televisão, eu não conhecia pessoalmente. Obrigado, Toninho. Que você tenha muito sucesso na sua vida, né, de televisão e política, se você, né? Decidir. Mas eu queria te fazer um pedido. Pois não. É muito importante Valadares ter 200 mil eleitores para ter segundo turno. Sim, Isso é muito importante, porque dá uma projeção enorme à cidade. Melhora o nível até da discussão, do debate, está faltando poucos. Nós precisávamos, juntamente com você, convocar os jovens para se alistarem na Justiça Eleitoral para poder... Algumas pessoas dizem assim, Toninho, é bom que não tenha o segundo turno. Mas... Que eu tenho mais chance de ganhar. Mas pensando Verdade. na cidade, que Nós temos que pensar na cidade, o objetivo da política é isso, é polis, né? É polis, cidade. É tratar a cidade. É o bem comum. A política é a arte de conversar, de negociar. Eu perco hoje, amanhã eu ganho. Eu perco hoje, amanhã eu ganho, mas independente disso, quem tem que ganhar é a coletividade. Claro. Então a política tem que ser pensada de forma inteligente, mais ampla. Então, nesse sentido, a gente precisa contribuir e participar das campanhas. Vamos fazer isso lá, pedindo a turma. Já fizemos algumas vezes, pedir a turma para ir lá, ingressar. Mesmo porque, Toninho, ter o título eleitoral é importante até para a jornada da pessoa no futuro. Claro. Um concurso público, por aí vai. Então, a gente precisa ter passar esse número de lei aí de 200 mil eleitores para que o debate fique melhor. No primeiro turno você tem aí 15 candidatos. Chega no segundo turno são 2. Aí aqueles outros 13 que perderam, que deixaram de ganhar, eles vão buscar alianças. Aí a gente vai conhecendo as pessoas melhores, ver para onde que eles fluem, se a bandeira deles tem verdade mesmo ou se é coisa situacional. Então é importante que a cidade evolua e tenha segundo turno. Eu sou completamente favorável a isso. Tá, João. Obrigado, Nico. É isso aí, nosso tempo já está esgotado. Tem muito assunto, muita coisa para falar, né, Nico? Muita coisa. Então, hoje aqui a gente conheceu só um pouquinho, tá? Porque tem muito mais coisas. Esse homem aqui, gente, é cheio de coisas aí para mostrar, ainda que vocês não conhecem. Quem sabe um futuro político, né? E a gente fica sabendo um pouco mais e vai fazer muito pela cidade se isso acontecer. E a gente vai ficando por aqui, né? Com o Nico, apresentador do Balanço Geral aí. E até semana que vem. Tchau.